Vamos na sequência trazer aqui um pouquinho de informação para vocês agora, convidando aqui à frente o Gil Rosa. A gente vai falar sobre emendas e também convênios, consultor especialista em orçamento. Vem para cá, Gil, compartilhar com a gente aí o seu conhecimento, por favor. Somente os que estão acordados, boa tarde. Muito bem. É uma honra para mim estar aqui. Primeiramente, agradeço à Fundação Milton Campos, a qual faço parte desde 2005 como consultor, lá no início. Também é uma honra estar novamente aqui junto com o nosso excelentíssimo deputado Dr. Cláudio Cajado, a qual eu espelho sempre nas ações dele, e falar de orçamento na frente dele é até emocionante e uma responsabilidade enorme, porque se tem um representante do orçamento público, federal, estadual e municipal no país, é este parlamentar. Ele é um ícone do orçamento, não só da Bahia, do Brasil. Parabéns, deputado Cláudio Cajado. Bom, sem delongas e mudando um pouco o protocolo, deixo para falar sobre mim no final, se assim couber, porque o conteúdo é o mais importante aqui. A mim foi delegado falar sobre emendas, né? Então, de forma bem rápida e objetiva, e também pelo tempo que nós temos aqui diante, de muitos aqui que estão ansiosos, porque aqui foi falar de precatórios, só dívidas e só situações negativas, alguém tem que pagar a conta, né? Então, vamos tentar falar alguma coisa mais produtiva de recursos para chegar até a ponta, que é quem de fato faz o Brasil se locomover, que é o orçamento público nos municípios. Bom, hoje no cenário nacional, os deputados e senadores, eles sempre colocam inserções em emendas parlamentares em 3 modalidades: emendas individuais, coletivas, sendo bancada ou comissão, e as famosas emendas de relator geral. Essas alterações orçamentárias, essas inserções orçamentárias são promovidas para tentar, de alguma forma, que essa execução chegue de fato independente de programa do governo, que ali está representando o povo. Estadual e municipal no país é este parlamentar. Ele é um ícone do orçamento, não só da Bahia, do Brasil. Parabéns, deputado Cláudio Cajado. Bom, sem delongas e mudando um pouco o protocolo, deixo para falar sobre mim no final, se assim couber, porque o conteúdo é o mais importante aqui. A mim foi delegado falar sobre emendas, né? Então, de forma bem rápida e objetiva, pode passar. E também pelo tempo que nós temos aqui diante, de muitos aqui que estão ansiosos, porque aqui foi falar de precatórios, só dívidas e só situações negativas, alguém tem que pagar a conta, né? Então vamos tentar falar alguma coisa mais produtiva de recursos para chegar até a ponta, que é quem de fato faz o Brasil se locomover, que é o orçamento público nos municípios. Bom, hoje no cenário nacional, os deputados e senadores, eles sempre colocam inserções em emendas parlamentares em 3 modalidades: emendas individuais, coletivas, sendo bancada ou comissão, e as famosas emendas de relator geral. Essas alterações orçamentárias, essas inserções orçamentárias são promovidas para tentar, de alguma forma, que essa execução chegue de fato, independente de programa do governo, que ali está representando o povo no poder executivo. Então, o poder legislativo achou essa forma de fazer com que o recurso seja mais aplicado diretamente em certas regiões, até porque a Bahia tem sua particularidade, mas lá no Rio Grande do Sul é a sua particularidade. Então, ficou mais fácil assim do recurso ser de fato executado e aplicado e atender o que o nosso deputado disse aqui no início, os anseios e de fato a qualificação que o povo espera dos senhores do município. Nesse momento, só um minutinho. Bom, isso. Nesse momento agora, no Congresso Nacional, nós estamos debatendo uma lei importantíssima, que é a LDO, que não só lá no Congresso, mas também nos municípios e no Estado, porque é o período que está na Constituição.
A LDO é que dá as regras do jogo de como vai ser aplicado esses recursos. A próxima semana, agora, nós já devemos partir para essas votações. E no prazo que está ali abaixo, ficou um pouquinho abaixo, não sei se todos estão vendo, de 1º a 20 de outubro, pela resolução número 1 do Congresso Nacional, os parlamentares, anotem aí, prefeitos, marcha de prefeitos, aquela coisa, nós fazemos as indicações das emendas ao orçamento, na lei orçamentária anual. Certo? É nesse período que nós fazemos as leis, colhendo informações do dia a dia de vocês, que vão aos gabinetes, como disse o deputado aqui. O prefeito muitas vezes quer emenda, mas tem um período certo para nós indicarmos elas ao orçamento e depois para colocá-las em execução. Bom, na questão de emendas individuais, elas se tornaram agora também, como a de bancada, impositivas. Vejam bem, elas são impositivas, elas não são obrigatórias. Se houver uma pandemia como nós acabamos de passar, qual é a prioridade? A pandemia, né? Então ela não é obrigatória. Por isso tem um artigozinho lá na Constituição, no mesmo lugar que deu a nós essa prerrogativa de impositividade, ele também diz, desde que, agora principalmente no ano atual, 2% da receita corrente líquida seja atingido, ela se torna impositiva e se paga normalmente. Mas eu digo aos senhores que as emendas têm feito história. Ela que tem salvo a vida de muitos municípios. Não que eu estou desdenhando dos programas de governo, não. Mas as emendas é que faz o que o povo está precisando. Porque vocês recorrem ao parlamentar e ele atende e cumpre aquilo que o município precisa. Nessas modalidades de impositividades, elas se dividiram em duas. Transferência especiais, né? Ou transferência com finalidade definida, que é o que já tinha antes, né? Os programas lá, eu quero um trator, aí o deputado coloca ação lá dentro do Ministério da Agricultura. Eu quero uma recuperação de estrada vicinal, agricultura. Eu quero saúde. Finalidade definida. Mas aí veio a transferência especial. Por que a transferência especial? Para fugir um pouco, e não estou falando mal, da Caixa Econômica Federal, da burocracia e da agilidade à execução desses orçamentos. Mas a transferência especial, ela não paga folha de pessoal. Tá? E outra coisa, pode passar. A transferência especial também, ela tem que ser aplicada 70% do recurso que é colocado em lei em investimento. E somente 30% do custeio. Mas esse custeio não entra folha de pessoal. Certo? E nem encargos de dívidas. Isso é outra situação. A transferência especial é para salvá-los da burocracia da Caixa, entre aspas. Porém, neste ano agora, de 2023, nesse exato momento onde os senhores estão aqui me ouvindo, acredito eu, e vou falar daqui a pouco, tem uma equipe de vocês lá nos municípios trabalhando, dando os aceites de quem recebeu emenda, inclusive do deputado Cláudio Cajado, no portal Transfere.gov das transferências especiais. Porque o prazo é agora. E tem cronograma para ser feito, todos esses aceites. O deputado colocou muito bem. Tem que ter profissionalismo. Mas não é só você não, é toda a sua equipe. Se você está aqui me ouvindo, tem que ter alguém lá trabalhando, fazendo isso aqui, estar atento, porque o prazo vai acabar até dia 5 de junho. E tem que dar o aceite lá no portal. E agora, meus senhores e minhas senhoras, não é simplesmente dar o aceite. Estou livre, dei o aceite, vou fazer o que eu quiser com a transferência especial. Não. O Ministério de Gestão colocou agora para vocês colocarem qual é a política pública que será utilizado esse recurso. Porque não pode... Tinha gente colocando recurso para várias outras coisas. E tem aquele ditado. Uma vez prefeito, sempre prefeito. Né? Ele falou dos precatórios e tal. Depois vai vir todos os usos sobre vocês. CGU, TCU, MPU, tudo quanto é U. É assim. Por quê? Porque quem vai fiscalizar as transferências especiais, primeiro é o Tribunal de Contas do Estado. É a responsabilidade dele. E depois o TCU e assim por diante. Então, agora, para dar transparência,
pediu-se para colocar lá aos senhores qual é a política pública que vai ser usada do recurso oriundo da transferência especial, certo? Alguns me perguntaram assim, pode comprar terreno para cemitério? Hã? O que vocês acham? Pode, dependendo da justificativa do plano de trabalho, que é outra coisa que nós vamos falar agora, não. Tem município que não tem mais onde colocar os seus entes, está lotado, não tem mais espaço, não cabe, não tem como. E aí vem a questão da religião, vem todo um outro, né? O prefeito tem que ser tudo, né? Ele tem que ser católico, evangélico, tudo. E aí vem, né? O Ministério orienta que desde que você justifique, muito bem justificado, a falta de terreno, de espaço, não tem outra opção. Você pode, é um investimento de uma área nova, você vai construir uma obra nova. Pode passar. Já os recursos, eu já falei de finalidade definida, pode passar, é aqueles normais que você já fala direcionado. Eu quero aqui uma moto niveladora, o deputado coloca direcionado ao Ministério da Agricultura. Cabe aqui uma informação, antes de continuar, que o Ministério da Agricultura, eu estive com outros parlamentares semana retrasada, com o ministro, e o Ministério vai trabalhar diretamente, viu, deputado Cláudio Caiado, com convênios, e não mais com contrato de repasse. Não que ele vai desfazer de uma hora para outra, mas ele vai celebrar convênios direto. Isso é bom, porque não vai ter tanta burocracia mais perante a Caixa para simplesmente aprovar e botar um adesivo no trator para liberar para a prefeitura usar. Tinha muita prefeitura que estava usando já por força política, adquiria o equipamento e depois que a Caixa ia autorizar, aí virava um embrólio junto ao Ministério. Agora não. O ministro falou que vai tentar fazer ao contrário, vai tentar fazer o convênio direto com o Ministério. Certo? Isso ajuda. E também nós temos as emendas de bancada. Há emendas de bancadas, elas são impositivas e tal, mas ela nunca, às vezes, atinge talvez um município pequenininho lá do estado da Bahia. Por quê? Porque as emendas de bancada é para outra finalidade, é para o estado inteiro. É uma obra de grande vulto. É uma situação, vai atingir só Salvador? Não. Desde que a bancada, com todos os deputados e senadores, se reúnam e achem que o município X, por menor que seja, ele tem uma situação que ele envolve todo o estado para se resolver, a bancada coloca o recurso ali. Mas aí tem que ser a bancada toda, em comum acordo para isso. Normalmente não acontece. Tem que ser obras que já estão em andamento, principalmente as BRs, né? Principalmente estradas, ou situações da saúde e de assistência social, educação estadual. Bom, aqui são algumas relevâncias das emendas nos projetos municipais. As emendas parlamentares, elas interiorizam o desenvolvimento. Elas chegam onde muitas ações dos governos centrais não alcançam. Em 2011, mais ou menos, o senador hoje, Esperidião Amin, naquela época deputado, ele fez uma pesquisa pela Fundação Milton Campos, até dando o título de concurso de monografias, e de fato foi lá no Congresso, mas a nível nacional, premiando e fazendo uma pesquisa de fato, qual é a vantagem de fato de ter a emenda parlamentar. Ela realmente está chegando no município e descobrimos que as emendas realmente estão chegando. E ela faz a diferença nos municípios. E ela, de fato, muda a característica daquele município. Às vezes o programa de governo, independente do governo, se é esquerda, direita, não importa, ele não chega no município. Não chega no município. Por que não chega? Porque o Brasil é enorme. A realidade de Salvador não é a mesma lá de Goiânia, Goiás. Não é a mesma lá do Amazonas. E aqui eu quero colocar uma situação. Muitas vezes o prefeito sai aqui da Bahia e vai visitar lá Gramado ou Balneário Camboriú e vê lá as praças bonitas, aquela coisa tudo bacana. Aí chega num município aqui no Nordeste e quer fazer igual. Não é para você não, querido. Lá a planta sobrevive porque é do Sul. É aquilo. Você tem que moldar a sua realidade. A regionalização nossa é muito grande. Certo? Elevam essas emendas, elevam a capacidade de investimento em infraestrutura nos orçamentos das médias e pequenas cidades. Nós geramos empregos com as emendas, porque tem que se fazer obras, às vezes tem que se fazer
custeio, tem que se pagar, então elevam todo o município. Amplia a capacidade de custeio, diversifica os arranjos produtivos, permitem a qualificação de mão de obra local, até porque antigamente se fazia escolas de qualquer jeito, hospitais, então UBS de qualquer jeito, não é assim? Agora nós estamos padronizados. Alguém aqui faz pró-infância sem ser pelo padrão do FNDE? Pode fazer? Pode. Você faz uma UBS sem ser o padrão que está lá no site do Ministério da Saúde? Normalmente não, você segue o que está lá, né? Mas pode fazer desde que não fuja às regras padronizadas pelo Ministério. Por que isso? Porque teve um caso em Uberlândia, até de um ex-deputado, antes dele era um outro prefeito, e ele colocou a construção via emenda parlamentar de uma UBS. O primeiro momento que teve lá, precisaram entrar com uma pessoa em maca na UBS. Na hora que foi entrar na sala de curativos, a maca não passava na porta. Onde está o erro? No projeto. As medidas, né? Então, tenta se padronizar. Isso é um cúmulo do absurdo, mas aconteceu, é verídico. Então tem que ter essa questão de padronização para tentar orientá-los também na forma. Por isso que o FNDE faz aquelas normativas todas do pró-infância. E permite financiar projetos e consultorias, né, como a moça falou aqui da empresa, enfim, várias outras finalidades em investimentos para o município. Bom, agora, de 2020 para cá, 2019 principalmente, houve vários decretos e várias portarias alterando. Uma coisa fundamental para as prefeituras era estar atenados às regras do jogo. Nesse momento agora, o Palácio do Planalto tem soltado diversas orientações sobre isso, inclusive em portarias. Hoje mesmo, não sei se vocês têm conhecimento aí, tem uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Social sobre recursos que podem ser alocados por municípios, que é a portaria 886 de 2023. Lá tem a orientação, a regra do jogo. É como se fosse um edital. E por que isso? Para dar transparência, para dar credibilidade, que aquele recurso é assim que vai funcionar. E lá em 2020 foi publicada a portaria interministerial 13.395. Essa portaria aqui, ela é a parametrização de obras. Não se faz obras de qualquer jeito. Até a quantidade de metros para X coisas, quantidade de cimentos, de brita e tal, está tudo na portaria discricionariamente. Bem detalhadamente. Tem que ser seguido. Outra coisa, adesão de atas na execução de custeio e aquisição de bens. Você na prefeitura de Teixeira de Freitas pode fazer adesão de uma ata de registro de preço da Codevasf lá em Minas Gerais. Lá a ata de registro de preço da moto niveladora é mais barato, quero comprar de lá. Pode. Ou então quer comprar mobiliário para a escola, ou quer comprar livros, enfim. Para aquisição de bens e execução de custeio, você pode aderir a atas de outros estados e municípios, certo? O TCU também manteve o entendimento que o PENAT e o PENAI são transferências voluntárias. O uso, então, se torna obrigatório do pregão eletrônico. Não tem como fugir disso, certo? Para PENAT, o que é PENAT? Transporte escolar, né? PENAT, transporte escolar, tem que ser realizado o pregão eletrônico. Normalmente as prefeituras fazem o quê? Quando precisam utilizar do recurso da emenda ou próprio para adquirir um ônibus escolar. Ela espera a ata de registro de preço do FNDE, não é isso? Só que essa ata às vezes demora, como está para sair um agora, né? Palavra da presidente lá atual, vai sair um agora em julho, ata de registro de preço nova para ônibus, mas você pode fazer um pregão eletrônico, conforme a determinação do TCU, ok? Repactuação de obras inacabadas. Foi lançado no início desse governo o Mãos a Obras. Alguém aqui recebeu esse comunicado? Vixe. Estou sendo o porta-voz do governo, ó.
O mãos a obras é para dizer que lá no seu município, seu prefeito ou prefeita, tem uma obra inacabada. Pode ser até talvez uma emenda. Você ainda não recebeu a última medição. Você está com algum problema para acabar aquela ponte lá na zona rural. Então esse cadastro de mãos a obras tem que ser informado por você. Lá na plataforma Transfere Gov, antigo Sicom, antigo Plataforma Mais Brasil. E também, hoje, o cidadão Mais Brasil, ele está muito mais atenado ao que nós fazemos e o que vocês executam. Porque tem diversos painéis, smartphones. Nós conseguimos acompanhar todo o orçamento pelo smartphone. Todas as emendas parlamentares do deputado Cláudio Cajado estão no aplicativo, no painel, que é público, transparente. Pode passar. Aí tem um exemplo, né, no portal, painel de obras. Eu consigo ver todas as obras que os senhores, aí tem um detalhe, que os senhores, através das equipes de vocês, secretários municipais, alimentaram no sistema. Se vocês não alimentam, não vai estar aqui. Não vai estar aqui, mas existe. Aí você vai pedir emenda para o parlamentar. Ele vai falar, mas aonde está ela aqui? O que está acontecendo? Esse exemplo que eu estou falando aqui também, e que é fato, e contra fato não há argumento, ocorre muito na área das duas outras prefeituras que vocês têm. Porque nós temos a Prefeitura Central, mas nós temos a Prefeitura Educação e a Prefeitura Saúde, não é assim? Eu sei porque eu fui secretário municipal de planejamento, de um município grande também. E lá nós tínhamos outras duas prefeituras, saúde e educação. E qual é o grande gargalo da saúde e da educação? Falta de alimentação no sistema. Os secretários e a equipe não alimentam os sistemas. Eu nunca vou saber o que é a sua dor de barriga. E você sempre cobrando do deputado para ir lá no ministério brigar com o ministro, para ele liberar recursos de vocês que está travado lá. Mas a culpa está no município. Às vezes por falta de capacitação, concordo. Mas talvez nem tenha capacitação. Esse momento aqui é ímpar. Educação é mestre nisso. Saúde, então, nem se diz. Saúde fala assim, eu quero aumentar meu teto MAC. Tem alguém aqui com esse problema? Quero aumentar meu teto, eu sei. Quero aumentar meu teto MAC, mas não consegue mesmo, filho. Você não alimenta o sistema, você não alimenta a produção que você faz. Sistemas foram feitos para receber sua dor e tentar, através do deputado lá em Brasília, resolver. E nós resolvemos. Se resolvemos. Nós temos uma consultoria na Câmara chamada CONOF. Eu não digo que é uma das melhores, eu digo que é a melhor consultoria de orçamento que tem hoje no Brasil. Tanto que o deputado vive elogiando e a gente sempre está junto ali com eles. De fato, é uma consultoria que permite essas alimentações e nos orientam sempre a isso. Certo? Pode passar. Bom, mas aí nós temos alguns percalços. Eu não vou falar de precatório, mas é quase a mesma coisa, porque tem que ser atenado. Receber, pedir, vocês pedem sempre, e tem que pedir mesmo. Só que tem que lembrar o principal ali, ó. O que está escrito lá no primeiro lado? Projeto. Não tem projeto. Só tem a vontade de comer e a fome ali, mas não sabe nem o que vai comer. Não se sabe fazer projeto ainda até hoje. E aí, muitas vezes, colocam ainda a culpa no parlamentar, no deputado estadual, às vezes até hoje em dia tem até Câmara de Vereadores, né, com emendas. Tem vereadores que pediram emendas para os prefeitos, né? Já vi que tem vários. Mas aí a culpa é por quê? Não tem projeto. Eu preciso de R$1 milhão para pavimentação da rua tal. Tem o projeto? Aí o deputado até dá o recurso da emenda, faz a emenda. Mas na hora que vai executar, agarra, porque não tem projeto. Às vezes não tem, e digo mais, não é o projeto em si, não tem nem um plano de trabalho, não sabe nem o porquê quer aquela rua daquele jeito. Então tem que ter capacitação, tem que ter consultoria para isso. E o recurso de emenda, se os senhores não sabem, ele pode ser tirado até 5% para o projeto. Anotaram aí? Até 5% para o projeto. Licença. Ocorre muito, né? Aqui na região de vocês eu acho que não. Mas lá na minha região centro-oeste tem muito pé de piqui. Aí não sai licença ambiental de jeito nenhum. Tira o pé de piqui lá para você ver.
Aí vocês deixam para ver essas questões de licenças. Não, eu estou citando licença ambiental, mas todas as licenças possíveis, né, que tem que se tirar. A RT e tal. Deixa para tirar depois que o deputado já garantiu para vocês o recurso da emenda. E aí ela vai ficando para o final da fila, gente. Ah, mas aí ela é impositiva, ele vai dar um jeito lá e vai sair o dinheiro. Não vai sair o dinheiro sem o projeto e sem você cumprir seu papel. Não vai sair. Terceiro, sustentabilidade financeira. Não adianta sair buscando recursos sem ter, de fato, o mínimo de contrapartida exigidos por lei. Saúde, educação e assistência social, em muitas frentes não existe a contrapartida. Mas fora isso aí, a lei exige que você tenha contrapartida. E aí você se candidata a vários pedidos. E aí depois você está na mão da Câmara de Vereadores. Porque eles têm que fazer uma alteração na LOA. Eles vão ter que fazer uma alteração na lei orçamentária para poder aumentar o seu limite de contrapartida que você não tem. E eu já cansei de ver naqueles painéis prefeituras que estão com recursos na conta e não conseguem executar porque ainda não inseriram a sua contrapartida obrigatória por lei. E por que ele não inseriu? Porque o prefeito está fazendo pirraça? Porque a emenda de outro deputado que perdeu? Não, é porque ele não tem. E por que ele não tem? Porque não planejou. O deputado falou isso aqui no início. Não planejou, não programou, não se pensou no futuro, pensou só no momento de hoje. Mas às vezes construir ou fazer algo exige essa construção. E tem que se prestar atenção nisso. Sem a sustentabilidade financeira, esquece. E tem a segunda ali, abaixo da sustentabilidade, que é a suficiência. Comprove que o recurso é suficiente para terminar o que você pediu. Muitas vezes você fala assim, deputado, eu preciso de 500 mil para calçar essa rua aqui. Mas na verdade precisava de 1 milhão. Aí fica metade ali do negócio sem acabar. Aí perde as eleições. Ou dá problema. Ou não facilita a vida. Então tem que ter o planejamento. O projeto tem que ser bem feito. Tente vir naquelas datas que eu coloquei de 1º a 20, costurado o projeto. Tenta vir com a ideia apenas, mas às vezes a ideia é sustentável. Mas pode também colocar recursos em etapas. Às vezes a coisa é muito alta, o valor você coloca em etapas. Olha, eu quero fazer um ginásio, teve uma prefeitura que pediu para nós semana passada um ginásio que vai custar 15 milhões. Eita ginásio, né? Pois é, 15 milhões. Ele falou, e infelizmente, de emenda individual, realmente o valor é alto. Então nós vamos fazer por etapas. Vamos dar 2, mas vai estar no planejamento. E assim ele vai saber que ele tem sustentabilidade e suficiência para fazer o uso adequado da emenda. A finalidade. Garanta que haja compatibilidade entre a finalidade da emenda com a política pública setorial do órgão responsável da programação. Às vezes a sua vontade não é a vontade do povo. Às vezes a sua vontade é a vontade de algum grupo. Mas não é a vontade da comunidade toda. Então tem que dar, de fato, a finalidade daquele recurso. Isso está sendo muito cobrado em todos os governos, independente dos anos. Porque, de fato, o Brasil está melhorando. Isso eu não tenho dúvida. Mas porque os projetos estão sendo cobrados com mais profissionalismo e também dedicação dos entes. Bom, foi falado aqui em muitas coisas que tem que se ter. Uma das recomendações que lá no governo atrás, em 2013, foi muito discutido, e a presidente na época era Dilma Rousseff, ela fez um decreto, inclusive, e ela ousou a colocar isso à disposição de várias prefeituras, que é o gestor municipal de convênios e contratos de repasses. Eu não sei se até hoje ainda está vivo isso, mas é fundamental. Muitas prefeituras, principalmente aqui na Bahia, elas fazem contratos de empresas terceirizadas, escritórios que façam esse controle para vocês, né, de contratos, convênios, junto aos órgãos federados, porque talvez é mais fácil, é mais barato do que fazer a contratação de pessoas dentro do município. Mas o ideal, pelo menos uma pessoa responsável, é o ideal, para que possa pegar o telefone aqui e ligar para o Kleber, lá no gabinete do deputado Cláudio Cajado, e interagir. Ou o Kleber também ligar no estado e conseguir resolver as coisas. Porque nesse momento agora vocês precisam apertar o play no computador.
senão o recurso não vai vir, no que tange a transferência especial. Se o Kleber liga para o município de vocês estão aqui, não tem ninguém lá para responder, quem vai fazer? Tem que ter alguém para interagir. Tem que ter alguém que está com sangue no olho ali para fazer essas coisas. Isso pode ser um decreto do prefeito nomeando essa pessoa. Pode ser terceirizada, comissionada, enfim. Mas tem que ter uma pessoa responsável. Eu, quando fui secretário do município de Sete Lagoas, Minas Gerais, eu fiz a central de convênios e contrato de repasse. E ali eu coloquei pessoas do município, capacitei elas junto ao Ministério e coloquei elas só para cuidar disso. Não se perdeu mais nenhum recurso, porque fica só por conta disso. Essa pessoa tem que ter conhecimento dos programas, tem que interagir com a prefeitura, ela tem que buscar, de fato, essa efetividade, comprometer-se com o interesse público, ela tem que conhecer todos os ciclos de contratos e termos, porque temos também vários termos de fomento, colaboração, e facilitar, principalmente quem ainda tem pendências com a Caixa Econômica, apesar que a Caixa está mudando muito, espero que fique cada vez melhor, mas ainda tem alguma coisa lá agarrada. O checklist dela é muito inconsistente, Você leva um documento e depois ela te pede o mesmo documento, às vezes. Ou não, faltou isso, faltou aquilo, Essa pessoa pode facilitar o GMC, Articula diferentes áreas e comunicar-se com clareza e tempestividade até para poder resolver. Bom, não alongando mais, em 2007 foi criado como transparência, dentro de um conjunto de solicitações do MPU, TCU, o nosso portal de convênios. Porque antigamente vocês iam com um monte de pastas, documentos, planilhas lá para Brasília, no gabinete dos deputados, senadores, para buscar recursos. Talvez não é tal de muitas gerações aqui de prefeitos. Eu tenho 22 anos que trabalho no Congresso, eu peguei o final, ou quase o início ali, desse período ali, que ainda tinha muitos prefeitos que iam buscar recursos dessa forma. Nasceu um portal, porque daqui da Bahia, você simplesmente, com o sistema informatizado, você consegue agilizar algumas coisas. Na maioria das vezes, praticamente hoje, 2023, tudo, Então, foi feito o decreto 6.170 e depois foi regulamentado pela portaria 127 de 2008. Logo em seguida, até na gestão do governo anterior, fez o decreto 10.035 de 2019 e instituiu a plataforma Mais Brasil. Para que esses sistemas? Para tentar unificar tudo num lugar só. CIMEC, alguém conhece? SIG TV, já ouviu falar? CISMOB, CIOPS, tudo. Tentar organizar tudo num lugar só. Porque a sua equipe, ela não consegue, às vezes, alimentar tudo. Eu acabei de relatar aqui que a Secretaria de Educação e Saúde e Assistência Social perde muito recurso. Por quê? Porque não alimenta os sistemas. Então, o governo tentou juntar tudo numa única plataforma. Tentou. Por quê? Constitucionalmente, saúde, educação e assistência social não tem como, E o volume é muito maior. Mas, mesmo assim, trago hoje, inclusive, a informação, pode passar, que ainda no ano passado houve o decreto 11.271 instituindo o sistema de gestão de parcerias da União, que é o SIGPAR. E ele nasceu o Transferigov, que é a mesma coisa do SICOMB, da plataforma Mais Brasil, porém com inovações. Inclusive, agora acabei de relatar para vocês, o transferência especial, além de dar o aceite que vocês estavam acostumados, tem que dizer qual a área pública que vai ser utilizado o recurso. O Transferigov, ele colocou junto agora os fundos federais que dão recursos para vocês através da saúde, assistência social e educação. Então, tudo que for recebido de MAC, PAB, enfim, ambulâncias, equipamentos da saúde, vai estar aqui também. Então, prefeito, facilita o quê? Facilita, porque agora você pode pegar um gestor que eu acabei de citar ali atrás, colocar ele para ser capacitado nessa plataforma e ele interagir com os outros ministérios e cobrar dos parlamentares, enfim, onde vocês têm os recursos, captação de recursos, em cima de uma única plataforma para ser lançados. Certo? Claro que não tira a obrigatoriedade dos demais pastas, mas o resumo final vai vir tudo para cá.
Isso é um pedido do Ministério Público, do TCU, que está sendo cumprido pelo governo atual, inclusive. Foi decretado ano passado, vocês veem lá, 2022. Mas o governo Lula manteve, tanto que o Ministério da Gestão está fazendo frente a essa plataforma na atualidade. Só um detalhe, não vai nem um centavo da União para os municípios sem passar por aqui. Tem que passar por aqui. Então, qual é o dever de casa dos senhores? Capacitar a equipe de vocês. Ouvirem várias vezes quando o deputado convidar, para tentar ter essas informações. Ou buscar as informações. Outra coisa, Diário Oficial da União. Não é uma rede social. É para ser visto que está sendo publicado lá. Está cheio de portaria nesse momento lá. Dizendo que você, prefeito, pode fazer adesão no Ministério e conseguir algum recurso. Claro, vai ter que passar para o deputado ajudá-los a conseguir isso. Mas você tem que pedir, como diz os católicos, os evangélicos, né, os cristãos, pedir e recebereis. É assim? Então pede, mas com projeto. Com projeto, com planejamento. Sem planejamento e sem projeto, esquece. É impossível a gente dar vazio. Pode passar. E atualmente, agora, recente, dia 16 de maio, saiu um novo decreto, o 11.531. Ele está alterando a portaria, vai ser publicado ainda, 424. Essa portaria é o que regulamenta todos os contratos de repasse, convênios e termos de fomento, de colaboração. Ele vai ser alterado. Por quê? Com a pandemia, os valores de equipamentos, de obras, elevaram muito. Então, antigamente, você poderia, o parlamentar, vocês podiam pedir um valor mínimo de equipamento de R$100 mil, ou para a obra, R$250 mil. Com este decreto, as obras foram para R$500 mil e os equipamentos para R$200 mil. Aliás, R$300 mil. Vai poder botar, mas com valores mais altos. Elevou, porque o valor está mais alto. Só que ainda não está valendo, porque nós temos o decreto e aí tem que sair a portaria que vai alterar ou revogar de vez a 424. Segundo a ministra Tebet, deve estar saindo a qualquer momento. Bom, eu não sei se eu falei muito. É um assunto que um dia é pouco. Orçamento é o faz-me rir. O faz-me rir é o que paga a conta. É o que todo mundo precisa. Duvido que você faça gestão sem o dinheiro. O deputado colocou muito bem aqui. Orçamento. Orçamento é tudo, mas ele tem que ter responsabilidade. Tem que ter planejamento. Tem que saber lidar com ele. As emendas estão aí. Os recursos foram até elevados. Porém, tem que se ter projeto, planejamento. Saber utilizar esse recurso. Senão é em vão. Aqui fica a dica. Capacitação. Vocês têm que capacitar o pessoal de vocês a trabalhar. Nós vemos que muitos municípios têm perdido recurso, principalmente na assistência social, que se devolve demais. Tem o recurso na conta, mas devolve. Por que devolve? Porque não tem projeto. Não tem projeto. Não sabe como executar. Educação tem normas. Tem um mapa da Bahia, se você pegar no portal de obras CIMEC Obras, e colocar lá só na Bahia, você vai ver o seu município, quantas obras tem lá. Às vezes até parado, por falta de projeto. Oriunda ou não de emenda parlamentar. Ok? Eu sou o Gil Carvalho, vim aqui com muita honra, agradeço a Fundação, a todos vocês por me ouvir esses minutos. Muito obrigado. Muito bom.